Aprimore. Tornar-se mãe é uma experiência tão diversa quanto singular. O que podemos constatar é que cada uma está sendo a mãe possível em seu arranjo de vida. A mãe moderna é uma mãe cansada. Vá me desculpando a sinceridade. Se eu perguntar 5 amigas minhas, mães, tenho certeza que as 5 estão cansadas. Vamos parar para pensar. Quanta dor desnecessária e peso aparecem nas frases: mãe aguenta tudo, mulher dá conta da casa, das crianças, do trabalho, dentre outros papéis que exerce. Quantas vezes as mães são negligenciadas em suas dores, só porque são guerreiras? Há um grande movimento em romantizar a maternidade. A mãe moderna está exausta. Exausta da culpa, do julgamento, dos olhares, dos palpites, da sobrecarga que vem de todos os lados. O julgamento vem, seja qual for a escolha da mulher. Te julgam por não querer filhos, mas também te julgam por tê-los. Mas calma, a mãe moderna segue em frente, tendo esperança. Ela, de alguma forma, continua firme. A verdade é que ela se tornou uma pessoa prática. Ela quer crescer profissionalmente. Ela quer que a sua individualidade seja respeitada. Como você enxerga a mãe? Você consegue enxergar também como um indivíduo que tem seus próprios sonhos, sua vida, a sua história, suas dificuldades? Ou você enxerga como uma extensão da criança, cuja identidade e subjetividade se resume a isto: a ser mãe? E é com esse texto que eu começo o nosso bate-papo de hoje. Eu sou Marla Caterine, mulher, mãe e psicóloga na Aprimore. Quero cumprimentar a todos que estão aqui acompanhando a gente, em especial as nossas convidadas, que aceitaram de imediato o convite para a gente bater um papo sobre a maternidade, né? Temos mães, psicólogas infantis, e hoje a gente vai trocar uma experiência e conhecimento de forma mais prática para vocês. Gostaria que você se apresentasse, Fernanda, e depois as meninas. Bom, então, boa noite a todos, inicialmente, né? Eu sou a Fernanda, sou mãe, como a Marla já bem colocou, né? E sou psicóloga e componho aí o quadro profissional, então, da Clínica Aprimore, né? Atendendo lá como psicóloga, né? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Edjane, obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga infantil, ainda não sou mãe, mas em breve serei. Mas lido com muitas mamães e papais no consultório, então vou trazer muitas coisas legais aqui para agregar também. Oi, boa noite, eu sou Vivi, eu sou mãe. E eu sou pedagoga, professora em sala de aula, então eu lido com as crianças na face de mãe e na face de professora, então eu lido com todas as faces das crianças. Tá num pontinho a mais. mais. Bom, gente, a proposta da nossa live de hoje, né, do nosso bate-papo, é refletir um pouco sobre os desafios da maternidade e, de forma prática, tentar repassar o máximo de informação, né, para quem está nos assistindo e que, de certa forma, possa fazer sentido para a sua rotina. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da maternidade, os desafios, tecnologias, né, a questão da culpa, a questão da educação, e daí a gente vai dar informações, questões práticas para que quem está assistindo a gente possa, de certa forma, incluir na sua rotina. Tranquilo? Fê, gostaria que você começasse um pouquinho falando sobre os desafios, né, da mãe moderna. Tá certo. Então, inicialmente eu fiz um apanhado um pouco quase que histórico, assim, sobre os desafios da atualidade, né, acho que não só da mãe, mas também como dos pais, né, no desafio da educação dos seus filhos, né. Então, assim, a gente poderia dizer que nos últimos 60 anos ocorreram 5 principais mudanças sociais
que alteraram profundamente as circunstâncias em que as crianças se desenvolvem e são educadas, né? E tem, então, se tornado um desafio muito grande ou muito maior preparar esses nossos filhos, né, para conviverem e para constituírem uma sociedade do futuro. Né? Nesse sentido, essas mudanças, elas, digamos assim, interferem em todos os aspectos ou, digamos assim, dimensões da vida da família, né? Então, sendo ela escola, amigos, trabalho dos pais, alimentação, saúde, né? Vida saudável, moda, uso das tecnologias, né? E entre tantas coisas, né? Eu diria que entender essas mudanças é muito importante para que a gente possa intervir na educação dos nossos filhos, né? E no desenvolver de sua vida até a fase adulta, né? Uhum. Eu costumo dizer que quando a gente escolheu o tema, né, os desafios, eu falei, gente, peraí, os desafios são milhares. Aí eu falei, Fê, procura assim, pelo menos uns 5, 6 desafios assim, mais gritantes. Porque assim, só o fato de você ser mãe já é um desafio. E na verdade, talvez cada mãe possa trazer um desafio, distinguir um desafio totalmente diferente, né? da outra. Diferente da outra, né? Então, acho que nesse sentido que eu pensei de fazer talvez um apanhado histórico de como a sociedade se desenvolvia na educação antes e depois, né? Ou seja, no mundo contemporâneo, né? Então, nesse sentido, eu consegui distinguir esses 5, né? Mas que a gente pode abranger aí, como é que se diz? Ampliar esses horizontes, né? E assim, o que é interessante, o que acontece? A Vivi e eu, nós somos mães de crianças. A Fê não, já é mãe de adulto. Mas os desafios... Mas eu sou mãe de 2 meninos, a Marla é de 2 meninas, então nós passamos por desafios totalmente diferentes. É verdade. Apesar de eles estarem mais ou menos ali na mesma idade, né, um pouco parecido, mas são desafios completamente diferentes. Sim, mas eu falo assim, tipo, nós duas somos mãe de crianças, ela é mãe de adulto. Mas os desafios são diferentes, mas têm a mesma intensidade. Né? E aí a Edjane também sabe falar, porque na clínica é isso. Sim. Né? Então, tu atende criança, atende a mãe, atende o pai, e os desafios são os mesmos, né? Vamos falar sobre os desafios. Vamos lá. Então, assim, acho que essas 5 circunstâncias, né, em que a gente pode distinguir nessa atualidade aí, então, assim, seria, acho que a primeira grande mudança que ocorreu nosso mundo aí seria, digamos assim, do medo e obediência ao diálogo e liberdade de escolha. Então, assim, se a gente for parar para pensar lá na década de 50 ou bem antes disso, séculos antes disso, as crianças eram educadas com severidade. Na escola existia a palmatória. Existia o ajoelhar no milho, né? Então, em casa, as crianças não tinham vontade própria. Os pais é que decidiam o que elas iam comer, o que elas iam fazer, o que elas iam ser na vida delas, com quem elas iam casar e tudo mais. Então, se educava, o valor da educação era a obediência. Então, a criança não tinha vontade, ela tinha que obedecer. Né? Nos dias de hoje, então, os pais procuram dialogar com as crianças e procuram e desejam que as crianças escolham, né, o que elas querem fazer, o que elas querem estudar, o que elas querem ser no futuro. Então, eles propõem essa mudança de, digamos assim, de valor, né? E então, eu vou... Pode falar. Tá. Não, eu só vou te falar aqui. E a questão desse medo da obediência é muito interessante, porque sim, daí já entra a culpa. Se a criança tá indo bem, se ela é obediente, educada, a mãe tá ótima. Mas se essa criança der birra... Primeiro grito que a criança dá... A mãe? A batida de porta. A mãe é... Primeira vez que eu escutei do meu filho, eu te odeio. Não, bebê. Então, essa mãe não sabe ai, limite. nossa, eu mãe. falhei como mãe. Eu falhei como mãe até eu perceber, não, peraí. Gente, a culpa Falei anda não. juntinho. É impressionante. Então, assim, se tu vai certinho, tu é uma mãe legal, muito boa, mãe suficiente.
Mas se tu vacila ali, o teu filho gritou, teu filho de birra, fez alguma coisa, não é obediente, né, do que tu está falando, aí a mãe é ruim. A mãe não soube educar. A mãe não tem limite, não tem limite, não sabe dar limite. É mimado. Né? É mimado. É bem por aí. Né? Então, nós vamos ser culpados. Então, esse passa, é quase que um paradigma, assim, digamos assim, né? Bom, a segunda grande mudança, então, se refere, então, assim, dos deveres, à busca de felicidade e autorrealização. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, se a gente fosse voltar no tempo e consultar os nossos avós, o nosso avô lá, com seu bebezinho no colo, e perguntasse para ele, o que você espera dessa criança? O avô, talvez, o nosso avô, o bisavô, talvez ele diria assim, eu espero que esse menino dê continuidade no meu trabalho, fazendeiro, eu sou fazendeiro, ou eu sou algo que eu sou, assim, marceneiro. Então eu quero que ele seja um bom homem, honesto, que cumpra os deveres com a pátria, com a família, né, que seja um bom homem e tal. Da mulher, né, então que seja respeitadora. A mulher sempre se esperou que fosse respeitadora, né? Que seja religiosa, que bem seja casada, que dê bastante bem casada, filhos, que cuide dos filhos, seja uma boa mãe, né? Saiba cozinhar, que seja recatada, né? Que seja recatada. A educação da criança era voltada para isso. A educação da criança menina era uma educação voltada para a costura, para a cozinha, exato, para o cuidar do bebê. Então, a mulher, ela era educada para ser dona de casa, para ser mãe e esposa, porque isso estava ao alcance das mulheres. E se a mãe falhasse com isso? Então ela tinha um papel fundamental como cuidadora, né? E o homem, então, o que dava sequência nos projetos da família. O homem também. A mulher é responsável, né, pela educação. Se o filho chegasse para o pai e dissesse assim, pai, eu tô pensando aqui que assim, esse negócio de tocar fazenda não é comigo. Eu quero fazer um projeto social lá no Xingu, sei lá o quê. O pai dizia assim, você tá louco? Sua mãe não te educou, você tá louco? A famosa frase. Sua mãe não te educou, não? Quer dizer, autorrealização era um termo que não se conhecia, não existia, né? Então, assim, hoje os pais já estão... se você perguntar para qualquer pai hoje, né, ou mãe hoje, o que você deseja para o seu filho, né? Assim, eu desejo que ele seja feliz. Que ele se encontre na sua profissão, que ele case com alguém que ele ama, né? Então, existem outros, o valor é outro. A prioridade, hoje, né? Se a gente perguntasse hoje, se a gente hoje ouvisse a nossa bisavó, né? Por exemplo, se eu ouvisse, eu acho, a minha avó, que teria nos seus 90 anos hoje, por exemplo, ela me diria talvez assim, minha neta, eu sou feliz porque eu criei meus 10 filhos, todos eles se tornaram boas pessoas, parará. Como que ela criou esses 10 filhos, se ela criou com diversão, se ela se divertiu com meu avô criando esses filhos, pouco importava. O que importava era que ela realmente criasse esses filhos e que esses filhos se tornassem boas pessoas para a sociedade, né? Então, não se criava os filhos para serem felizes, se criava os filhos para superar as expectativas da sociedade do outro. É interessante, o que você colocou me fez muito pensar sobre a relação da visão, qual seria a visão, por exemplo, da minha avó olhando para mim hoje como mãe, como mulher, como que ela se colocaria nessa situação, porque para ela já seria um absurdo, né? A mãe está se privando de passar a manhã com os filhos para ir trabalhar. Então, assim, são situações que as mulheres antes, elas acham um absurdo. E isso é a pura verdade delas, e o que elas fizeram foi o que as deixaram felizes. E isso que importa. E hoje elas olharem e falarem assim, não, mas por quê? Mas para que vai fazer isso? Fica com seu filho, é isso que importa, não é? Criou seu filho, aí, né? Como é que a gente explica? Ainda importa. Sim. Não deixou de importar, não. Não é porque eu mandei pra avó que não importa pra mim, né? Tipo, pode cuidar hoje? Pode, beleza, então vou fazer meu serviço.
É uma relação de amor também. Né? Então, na verdade, assim, né, essa segunda mudança, digamos assim, ela trata dos deveres, né? Os deveres do homem no papel social e da mulher no papel social. Né? Então, o dever, a felicidade ou a autorrealização eram termos desconhecidos. Né? Você abdicava de qualquer coisa em prol da educação da sua prole, digamos assim, né? Da continuidade daquilo que estava sendo feito, né? Bom, a terceira grande mudança, então, ela trata então da modéstia ao direito à diversão e ao consumo. Se a gente parar para pensar, por exemplo, das crianças, elas eram criadas com poucos recursos, com poucos brinquedos. Sim. Né? Eram ensinadas a serem modestas, né? Então, assim, as crianças, digamos, pobres, normalmente, saíam da escola, iam para a roça, ajudavam na fábrica, né? Trabalhavam com os pais, dando continuidade nos pais, e as crianças ricas, então, tinham um ou outro brinquedo e recebiam a visita de algum primo, brincavam eventualmente, ou ficavam naquelas aulas rígidas de piano, isso, aquilo, né? Então, e ensinavam, eram aprendidas normalmente por uma educadora ou uma governanta, alguma coisa assim, a serem muito modestas, né? Tipo, já pensando no futuro. Tipo, eu crio uma criança sendo mulher. O que você tem que fazer, né? Digamos assim, as crianças pobres brincavam com brinquedos improvisados, né? Atualmente, né, nos dias de hoje, esse valor mudou completamente, né? Então, assim, se a gente perguntar para qualquer pai o que importa, ele vai dizer assim, existe essa frase bastante conhecida, né? Digamos assim, o sorriso de uma criança não tem preço. Então, assim, a criança pobre vai com sua mãe ou pai, cuidador, ao mercado e tem 50 tipos de doce na sua frente para ela escolher, né? E ela pode dar um chilique ali que não é um daqueles que ela quer. Né? E a criança um pouco melhor de condição, melhor de vida, mais abastada, digamos assim, ela entende muito cedo que o valor dela é a diversão, né? Então ela eventualmente vai fazer viagens de fim de semana com os pais, então tudo está muito voltado à diversão. Ela aprende muito cedo esse valor, que ela precisa se divertir, a criança pobre, com consumo enfim, do brinquedo que ela deseja, que ela demora para conseguir, a criança que tem mais acesso a isso, que tem outros desejos, como por exemplo ir à Disney, vai à Disney, faz viagens, então consome guloseimas, né? Então assim, se parte de uma sociedade que não tinha muito acesso a tanta recurso, a uma sociedade, digamos assim, do consumo, né? Então, ao consumismo, né? Bom, a quarta grande mudança trata do pertencer à comunidade tradicional ao pertencer à turma. Então, a rede social. Então, assim, lá no tempo dos nossos avós, as crianças conviviam com várias, assim, na verdade elas não tinham, elas eram mais isoladas, né? Da escola elas iam para casa e de casa elas brincavam com os irmãos, com alguém muito próximo, mas às vezes com várias gerações, né? Influenciavam várias idades, interagiam com várias idades, com várias faixas etárias, né? E assim, interagiam na comunidade, elas estavam, como se diz, a identidade estava mais voltada na comunidade, né? No grupo, na igreja, enfim, na função social, né? Na atualidade, assim, hoje as crianças são estimuladas desde muito cedo a socializar. Então, assim, os pais colocam cedo a criança na escolinha, já brinca com crianças da sua própria idade, da sua própria faixa etária, e ela entende muito, muito pequena que ela precisa de uma identidade de grupo. Ela pertence àquela faixa etária.
Então, assim, ela tá ali brincando com os pares, com os mesmos brinquedos. Aí entra também as mídias, como é que se diz, a nossa tecnologia. Então, assim, os brinquedos de faixa etária. Então, assim, as modinhas, né? Então, assim, as crianças que brincam com 7, 8 anos brincam com determinado tipo de brinquedo, com 9, 10 aquele brinquedo já não serve mais, elas precisam de um novo. Agora vai pro Roblox. Né? Olha aí as mães aí que podem né, compartilhar Mundo Bita com os pequenininhos, né? Aí depois já passa por uma outra moda. Não, e de um filho pro outro já mudou, porque o meu mais velho não foi Mundo Bita, o mais novo já tava. Como assim? Já vai. Então assim, as crianças já aprendem desde muito cedo que elas pertencem a um grupo, elas têm uma necessidade de pertencimento a um grupo. Não é uma comunidade, é um grupo específico, é um grupo pequeno, que convém, que normalmente está relacionado com a sua faixa etária. De uma identidade social. Grupal. E sabe o que eu tenho percebido? Na verdade, assim, hoje a gente tem perdido, tipo, as nossas crianças têm perdido, porque assim, eu fui criada em Palmas. Então, eu saía da minha casa, ia pro mercado, que era na mesma quadra, mas todo mundo me conhecia. Era como se fosse assim, é a filha do Lázaro da Marli, mas todo mundo tá aqui. Nós estamos cuidando. Era aquele senso de a comunidade cuida. Hoje não. Hoje eu cuido do meu filho, você cuida do seu, você cuida do seu, e a gente arruma um jeito de se encontrar. Mas antigamente não, antigamente a gente andava na rua, a gente brincava na rua e todo mundo sabia de quem que era filho. Hoje, para eu saber que aquele coleguinha da minha filha é filho de alguém, eu tenho que mandar um WhatsApp falando: oi, você que é fulana, mãe de fulano? Ah, sim, oi, tudo bom? A gente não se conhece pessoalmente, mas tem conversa pelo WhatsApp. E antigamente não. Antigamente é a questão da diferença desse pertencimento. Antigamente você pertencia à comunidade. Então todo mundo era meio que responsável. Você chegava no supermercado, todo mundo sabia de quem que você era filho. Hoje, se minha filha for, que não é uma realidade, ela não vai só, não vai saber de quem é filho. Então, assim, mudou, né? Essa questão das redes sociais, elas realmente mudaram muita coisa. Eu assisti um filme esses dias que a menina leva uma pancada na cabeça e fica em coma por 20 anos. E ela era líder de torcida. E quando ela acorda, ela vai lá e fala assim: eu vou ser popular. E ela chega com 37 anos. E ela chega na escola com 37 anos para ser popular, com a mesma visão que ela tinha. E ela vê que aquilo não funcionava mais. Aí ela descobre as redes sociais. Ela fala: agora, ao invés de ser popular na escola, eu tenho o mundo inteiro. Então, assim, essa frase me pegou bastante. Porque justamente você não tem mais aquela coisa da comunidade. Você não tem mais aquilo. Então, já virou do mundo. É tanto pequenos que a gente não grupos, deixa. Né? Sim, não grupos tem pequenos. Estão subdivididos, é uma subcultura de grupos, sim, né? De grupos. Mas assim, eu não tenho coragem de deixar a minha filha ao supermercado que é na quadra. Os meus vão porque eles foram sem eu ficar sabendo. Meu pai deixou. Que eu não deixava, não. Quando eu fiquei sabendo, já tinha semanas. Tudo em paz, né? Semanas que tava indo. Mas é o medo, né? Eu acho que mudou, gente. Não tem jeito, mudou, né? E assim, então a gente está falando de crianças pequenas, né? Mas lá pelos 11, 14 anos, então as crianças buscam uma identidade de grupo que as diferencia dos adultos e das crianças menores. E aí nós estamos falando então do termo de adolescência, que daria outra live, né? 3 lives. Também, assim, hoje a gente está muito voltado para isso, assim, como uma construção social, a adolescência, que a gente fala muito de aborrecência, disso e daquilo, tarará, tarará, e aí esse papo renderia muita coisa aí, né? Mas aliado a isso, também a gente tem ali, que vocês até já trataram, assim, os fenômenos das mídias sociais, das redes sociais, né, em que quase que esses jovens e esses adolescentes e jovens já estão entrando quase que por um mundo paralelo em que eles se identificam e assim encontram ali pequenos subgrupos do qual eles se sentem pertencentes, né, e de um mundo virtual, digamos assim, né, o que talvez esteja bastante relacionado aí a grandes causas de vazio existencial, ansiedade, etc. E tal, essa questão do grande acesso que essas crianças, os aborrecentes têm
com essa rede social e com todas essas informações sobre esses pequenos grupos, até uma pergunta minha para vocês, psicólogas, como que isso vai afetar essas crianças na forma delas se autodenominar? Porque se antigamente já era difícil, eu já imagino eu, naquela idade, na escola, sem rede social, já era difícil eu saber quem eu era eu. Então, assim, como que é hoje para uma criança que ela tem as referências na escola, tem as referências do mundo inteiro aqui na palma da mão? Na verdade, esse é um grande desafio, né? Sim, e eu acredito que fica ainda mais... Já era difícil para nós nos entendermos como pessoas, quem somos nós. Eu acho que hoje virou algo utópico, porque assim, na internet criou-se uma realidade que não é verdade, né? É algo fantasioso. As pessoas, a grande maioria delas, elas criam um personagem para agradar a sociedade, porque criou-se em algum momento um padrão que precisava ser seguido. Então eu acho que fica muito... Antes era difícil, hoje é mais complexo para as crianças e os adolescentes, de uma forma geral, se perceberem como eles mesmos. Então, assim, eu tenho vários casos que simplesmente eles verbalizam: eu preciso ser padrão, eu preciso ser padrão. Isso é muito pesado. Meu Deus! Tem uma carga muito grande. E a gente precisa analisar muito bem os benefícios disso e os malefícios que isso está causando para essas crianças e adolescentes. Então, desde muito pequeno, sendo bombardeados por uma realidade que não existe. Isso é um fato. A gente olha lá as mulheres lindas, ou casais muito fofos, tudo muito perfeito. Uma coisa que a gente sabe que na vida real é muito mais embaixo, que temos sim as dificuldades, os desafios, né? No entanto, hoje essa live é justamente para trazer os desafios, para mostrar para a mamãe que está aí assistindo a gente, que é normal ter essas dificuldades, esses medos, essas inseguranças, né? Faz parte desse processo e tudo bem, né? E o que fazer diante disso, que eu acho que vai fazer toda a diferença. E uma coisa muito interessante é porque, assim, eu sou mãe e às vezes eu posto o café da manhã, lindo. Mas não é todo dia. Não, a gente sabe. Mas no dia que eu posto, aí vem a pessoa: nossa, você é um exemplo. Não, tudo bem, eu sou um exemplo em várias coisas, tudo bem, mas já é um assim, isso. Mas não é Olha, café da manhã todo dia. O interessante que você fez agora é de você aceitar o elogio. Não, eu sou, mas gente, não isso é lindo. Eu não sei fazer isso, sinceramente, eu não sei. Eu super me esforço e eu acho que o que eu faço no tempo curto que eu tenho, eu tento fazer o melhor. Eu não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho vai ser o melhor que eu posso dar. E isso eu acho que o tempo de eu qualidade. Tô exercitando a não me culpar por não ter 24 horas por dia para criança. E também nem acho que isso é saudável, 24 horas por dia, né? Então assim, é um problema. Mas a questão da rede social, tipo, me olha e fala: poxa, nossa, o café da manhã, tudo arrumadinho. Aí que um lindo. dia eu postei o lanchinho das crianças. Nossa, o lanchinho. Mas hoje eu esqueci, hoje a gente passou na padaria e comprou. Então, assim, essas outras coisas, né? Não dá pra ver. Eu acho interessante. Quando você posta todo lindo, não sei o que, aí fala assim: nossa, porque não é, tá fingindo, né? Não, é o que deu tempo, aí, quando você posta a realidade, as pessoas não você aceitam. posta o dia difícil, não sei o que, tá chamando a atenção. Sim, mas não é. É o que a gente é, não tem jeito. É isso, enquanto a internet não naturalizar o natural, o que é real, a gente vai viver maquiando a realidade, fingindo que é assim, que é assado, para agradar as pessoas, para ter os likes, as visualizações, os compartilhamentos. Então, e as nossas crianças estão crescendo neste mundo. Elas estão vendo isso. É parte delas. Hoje, crianças que eu atendo, elas não conseguem nem imaginar a vida delas sem o mundo digital. Não conseguem. A gente já tem essa vivência. Nós Meu conseguimos. filho me perguntou se era verdade. Quando eu era criança, eu não tinha celular. Não tinha, filho. Não tinha. Eu tive com pensei, 17 anos. Eu tive com 17 anos, filho. Eu acho que foi mais que isso que eu tive. Não vou mentir, não. Vamos pro último desafio, Fernanda? Então, né, assim, retomando um pouquinho, né, assim, o primeiro desafio, então ele fala da obediência ao diálogo, né, o segundo desafio dos deveres, então, a autorrealização, a terceira mudança, então, da modéstia ao direito à diversão e ao consumo, o quarto do pertencer à comunidade e ao pertencer a esse pequeno grupo, né, a pertencer ao grupo, como a gente está exemplificando aqui, exemplificou bastante com essa coisa das mídias sociais. E a quinta, então, e muito importante mudança, se refere da automotivação ao ser motivado pelo outro.
Ou seja, as crianças lá nos outros tempos, lá, elas brincavam sozinhas. Então elas pegavam um pedaço de um pedaço de pau, elas faziam um navio. Pega uma manga, uns né? palitinhos e faz Exato. uns bois, hein? Então, assim, na festinha... Espiga de milho. Na festinha, a espiga de milho. Sim. Né? Então, assim, na festinha de aniversário, por exemplo, elas participavam. Elas sabiam de onde vinha, elas ajudavam a fazer os docinhos e tarará, e participavam, e co-construíam a sua própria festinha. E hoje a gente vive num outro mundo de hiperestimulação vinda do externo. Sim. Ou seja, as festas são mega, né? Então, assim, as festas vêm nas festinhas das crianças. Surreal. Então, assim, os doces, é um absurdo de quantidade de doces e assim, vem aqueles palhaços que brincam, né, brincam com as crianças enquanto os pais interagem. E existe uma hiperestimulação, existe a piscina de bolinha, entre outros brinquedos, nas grandes festas e tudo mais. A criança ela não tem tempo nem de escolher com o que ela vai brincar, porque já tem alguém falando, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer isso. Tudo muito então, coordenado já com atividades para que a criança não fique entediada, porque né? A sensação é que se você não der uma direção para a criança, vai sair todo mundo correndo loucamente. E assim, né? Então, e assim, aí vem aquela quantidade depois de brinquedo, que é uma infinidade de brinquedo, que ganhou o brinquedo da avó, da tia, do amigo, que ela nem sabe de onde veio aqueles brinquedos que estão ali na festa, que ela vai ter um absurdo de brinquedo para explorar depois, que ela nem sabe direito, às vezes, o que fazer com esse brinquedo, né? Olha, a gente sente muito isso na sala de aula, sabia? Eu fui fazer uma atividade com os meus alunos que dei alguns objetos para eles e dei um problema para eles resolverem. Então, só entreguei e falei, resolve. Mas como? Procura, inventa, testa. E as crianças entraram em desespero. Eles esperam tudo algumas pronto, crianças já adoraram o desafio e já foram, eu quero fazer e eu vou fazer, e assim, assim. E o outro já começa a chorar e a outra já começa a entrar em desespero. Eu não sei. Fala, mas é isso, eu quero que você testa, erra, faz de novo, eu te dou outra folha, eu te dou outro material, eu te dou. Certa, né? Não tem. Então, assim, eles tinham que inventar um jeito de fazer um livro com 6 folhas. E eu dei 3 folhas para eles. Olha aí. Se vira. Muito bom esse teu exemplo. Então, assim, eles tiveram ideia, cola, fita e um fio. Agora, se vira, eu quero um livro. Mas daí o que acontece hoje? A Edjane vai saber. Vem a tarefa de casa, a primeira coisa vai fazer assim, deixa eu pesquisar aqui no Google. O que é para fazer? Então lá te dá tudo pronto, né? Te dá tudo pronto. Vem muito do externo, então não vem da da automotivação. Então não existe um empenho em fazer alguma coisa, não. É a professora que tem que me dar a resposta, a mãe que tem que me ajudar, tem que me falar como é que é. E acho que E assim, ó, por exemplo, assim, vamos pensar aqui lá pelos seus 10, 11 anos, quando a criança mais ou menos estudava uma língua estrangeira, por exemplo, lá nos tempos antigos, lá voltando aos nossos avós, lá para fazer esse comparativo, né? Então, assim, as crianças pegavam um trecho de uma literatura clássica e estudavam a partir daí, ou de poema, ou alguma coisa, estudavam a gramática, isso e aquilo. E lá, com um ano contextualizado. Um ano e meio de estudo, mais ou menos, elas mais ou menos davam conta daquela língua estrangeira, né? Hoje, por exemplo, existem métodos divertidos de ensino, né? Então, se aprender inglês, vem aprender inglês com a nossa escola, que vai ter não sei o quê, conversações e isso, tarará. Ou vamos fazer um intercâmbio lá para aprender de forma natural e tarará, tarará. Então, existem muitos recursos que são externos. Então, não vem de uma automotivação ou de um empenho da criança. O erro de muitos desses recursos é não trazer essa automotivação do aluno, trazer essa automotivação da criança. Porque muitas vezes você pode trabalhar com uma coisa extremamente contextualizada, mas ela está contextualizada em outro contexto, não do que a criança está querendo. Então, aí isso não vai estar no interesse dela, isso não vai estar ali neurologicamente, ela não vai querer prestar atenção naquilo. Então, a partir do momento em que a gente trabalha de acordo com os gostos das crianças, de acordo com o desenvolvimento dela, por isso que, como você colocou a questão de você ir para um outro país, estar em imersão em um outro idioma, você vai aprender.
Porque Sim. o seu corpo está acostumado a sobreviver. Sim. Então, o seu corpo vai querer sobreviver àquele ambiente e você vai aprender aquele idioma. Claro. Então, é tudo questão que a gente assim, vai trabalhando. Ok. Não, acho que é bem por aí. Assim, só para finalizar, assim, mais ou menos o meu raciocínio, né? Então, assim, o tédio, né? Quer dizer, então, tudo era hiperestímulo do externo, não vem de dentro, né? Não vem da própria, da automotivação da criança, né? Então, o tédio é abrandado com a televisão, com outros recursos, com mídia, com telefone, que é um problema, eu acho. Com iPad, etc e tal, né? Com todas essas outras coisas que são externas. Então, assim, agora, fazendo um fechamento de todas essas mudanças que eu trouxe para vocês, eu perguntaria, assim, digamos assim, essas mudanças são boas? Eu diria que sim. Sim. A gente não quer mais. A gente quer que o nosso filho faça um intercâmbio, que viva a língua de uma forma natural. Certeza. A gente deseja isso. A gente não quer que o nosso filho seja obediente o tempo todo. Até que a gente quer que eles sejam obedientes, né? Mas assim, tem que questionar, né? Tem que questionar. Mas que eles também dialoguem, né? Que eles sejam... Saibam argumentar, saibam se posicionar. Né? Exato. Então, assim, que eles também... Que sejam modestos, mas que eles também possam se divertir. Que não há nada contra entre eles aprenderem se divertindo, né? Nenhuma dessas habilidades, nenhum desses valores que eram trabalhados antigamente, eles são valores ruins, são valores maus. Mas é porque tudo quando tá fora, quando tá desequilibrado, não funciona. Então, ou você é só a obediência, não funciona. Agora, se você achar um equilíbrio entre a obediência e aquela liberdade que você tem de ser quem você é e poder argumentar e poder falar o que você sente, o que você acha, então o caminho está no equilíbrio. Agora, se a gente achou equilíbrio, eu acho que não. Mas um dia... Não encontramos ainda. Mas estamos caminhando para ele. Eu chamo de esse caminho do meio, né? Nós temos que encontrar o caminho do meio. Nem esse, nem aquele. Vamos pro meio. A gente ainda tá tentando achar isso, mas eu acredito que já mudou muito. Assim, eu tiro pela clínica a percepção dos pais, assim, eu percebo que não todos, mas já uma boa porcentagem, eu coloco 40%, que eu acredito ser muito, são pais que estudam sobre psicologia, sobre infância, sobre como ser melhores pais, né? Eles ficam antenados nas atualizações. Mas olha, agora vem uma pergunta. Quando o pai estuda demais sobre isso, não atrapalha, não? Não, aí é diferente, né? Ele vai exagerar, mas eu tô falando assim, buscar entender. Porque a criança, gente, enquanto nós tratarmos ela como algo, como eram tratadas, né, nós, como pequenos adultos, né, mirins, nós nunca vamos olhar para a criança, porque a criança, ela tem todo um desenvolvimento, tem todo um processo. São necessidades diferentes, totalmente. E se a gente olha para ela como um mini adulto, a gente descredibiliza muito o processo do desenvolvimento. Então, quando eu falo de pais que estudam e buscam, são pais que estão querendo entender a infância e valorizar ela como ela realmente precisa para um processo de desenvolvimento mais saudável. Então, quando nós pensamos em pais assim, eu vejo até o processo clínico flui mais, eles estão mais abertos às propostas clínicas, eles estão mais atentos aos comportamentos, muitos deles trazem no processo preventivo e não no processo de adoecimento, que pra mim isso é maravilhoso, eu gosto de trabalhar com prevenção, eu não gosto de trabalhar com adoecimento. E eu faço o Instagram, por exemplo, meu objetivo é esse, é levar a informação para que as pessoas tenham a percepção da infância de uma forma de prevenir aquele adoecimento e não chegar ao adoecimento para mim. Eu acho que se a psicologia trabalhasse nesse sentido, seria muito interessante. Só que ainda chega para nós o adoecimento. Então, pais que estudam, estão antenados de uma forma saudável, porque se for também no excesso, aí pesa, porque também tem papais que também, né, ficam ali bitolados, muito enérgicos naquilo e acaba sendo prejudicial, mas pais que funcionam assim, percebem a infância diferente, eu acho que faz total diferença pro processo clínico, pelo menos comigo, surge um efeito muito maior. Eu recebi uma pergunta esses dias, perguntando sobre a relação ao comportamento das crianças, sobre quando é que a gente percebe que personalidade da criança, ou a criança tem algum transtorno, ou alguma coisa, então como eu vou diferenciar a personalidade, ou o transtorno, ou se ela tem algo? Com a criação, né? Porque a mãe sempre é a culpada, né? Com a criação. Então, assim, o que seria, como é que
a gente consegue, vai olhar para uma criança e falar assim, isso daí é mal criado. Não, isso aí deve ter algum transtorno de ansiedade, deve ter algum TDAH, alguma coisa. Aí já fala, é mal criado. Cadê a mãe dessa criança? Então, assim, sempre tá por esse lado. A mãe, ela sempre está na situação da responsabilidade e da culpa. E de ser julgada. Então, sempre. quando pergunta assim, como é que eu vou saber se é transtorno ou se é criação? E eu, automaticamente, eu penso na mãe. E eu falo, que injustiça comigo é essa? Eu estou pensando na mãe, sendo que a criança tem pai e tem mãe. Então, a criação não é só da mãe. A criação é da mãe e do pai. Exatamente, vamos naturalizar isso. E eu acho isso muito engraçado, de eu naturalmente pensar na mãe, enquanto a criação dos meus filhos não é uma mãe centrada, não é a mãe centrada ali. Porque é totalmente dividido. Em alguns dias a responsabilidade é até maior do pai. Então, até eu, com a criação que eu tive, vindo da minha avó, dos meus pais, no momento em que eu penso assim, a culpa da criação já vem mãe. Como assim? Então, assim, Mas já está atrelado a nós. Isso, exatamente. Eu acho que por conta da história, né, que sempre a mulher, pelo menos minha mãe, minha avó, veio nesse perfil de cuidar do lar, cuidar da filha. Esperado o cuidado dos filhos. Você tem que saber. No entanto, muito voltado minha irmã pra ganhou mulher, o bebê né? agora e minha mãe falou, minha filha, ela é muito forte, porque tá dura, sabe? Assim, no sentido, ela elogiando, porque ela tava recém pós-parto, e ela rígida, toda tentando ajudar, fazendo tudo, e ela não, tá ótima. Aí eu imaginando, gente, quando for na minha vez, minha mãe vai falar, que decepção! Porque é esperado de mim um X. E você não tem ideia da pressão que é Isso. quando o menino nasce, de que você tem que estar uma... E provavelmente minha irmã tá seguindo uma o script, lei, né? O script Não, que eu- é com colocado. E que Eu sei que o script né? pelo É oposto. inconsciente. Eu entrei em depressão, eu dei piti, eu dei crise. Meu marido chegou em casa, tava segurando o menino, eu fui jogar ele pela janela. Eu fiz tudo. Vamos fazer o seguinte, olha só. A gente viu os desafios. A gente sabe que quando nasce uma mãe, parece que nasce uma culpa, né? Vem junto com o neném. Eu queria saber de vocês duas, na prática, tecnologia e educação. Vamos dar alguns conselhos ou técnicas ou informações, questões práticas para as mães, para a gente poder encaixar na nossa rotina. E eu falo porque a gente passou por uma pandemia que foi desafio. Sim, Foi, tanto na área da tecnologia, né, lidar com isso, quanto da educação. Então, assim, pra gente já ir encaminhando... Já tá finalizando? Deu um overload, né? Ali já avisaram pra gente. Então, assim, pra gente já ir tentando, finalizando, eu queria saber se na prática, tecnologia, educação, quais os cuidados, até onde liberar, até onde prender, se existe isso, pra gente já dar umas informações práticas aqui para essas mães. Posso começar, Vi? Pode. Tá. A gente falou muito desses desafios, né? E aí vem esse desafio da era digital, que também é um mega desafio. Eu acho que traz muitos questionamentos para as mães, como a Marla mesmo está perguntando. E aí, o que faz, né? Como é que lidar com isso? Mas eu acho que eu coloquei alguns pontos que eu acho que é necessário a gente repensar. E a primeira coisa, assim, que a mãe, antes de pensar no que fazer, é olhar para si, né? Como tá funcionando essa mãe no mundo digital. já senti aqui alguma coisa, algumas respostas. Mas assim, porque questionar sobre como essa mãe está tendo essa relação com o digital. Porque eu falo que nós não podemos nem ir nem para um extremo e nem para o outro, o caminho do meio. O caminho do meio é o segredo. Então assim, que é o equilíbrio, né? A busca por esse caminho do meio. A mãe, ela não pode nem estar desantenada, porque eu também acho isso disfuncional, porque como é que eu vou saber o que meu filho está assistindo? Como é que eu vou saber ver lá no YouTube o histórico de tudo? Família Link, né? Como é que eu vou saber exatamente controlar? Enfim, a mãe precisa, a mãe e o pai também, né? Ter consciência minimamente de como funciona as redes sociais, sim, porque, por exemplo, tem tanta coisa no Instagram que eu vou descobrindo. Meus pacientes também, eles vão falando, tia, faz isso, não sei o que. Gente, fazia isso no WhatsApp? Ele faz? Meu Deus, eu não sabia. Então, assim, a gente tem que estar atualizada nesse caminho. E também não pode ser aquela mãe bitolada somente no celular, porque isso vai naturalmente afastar ela, né, da criança. Porque a gente sabe que isso daqui
Vicia. É uma bomba, gente. Ele, assim, Vicia. totalmente vicioso. Então, ter esse equilíbrio, perceber você primeiro, eu acho que é o primeiro passo. Porque você vai ser o reflexo, né? Naturalmente, o que você faz aqui, a criança pode usar, né, como uma forma de aprender a lidar também com isso. E principalmente quando as mães são bem mais intensificadas no uso, a criança tende a ter esse comportamento. E é até incoerente a mãe cobrar isso de uma criança, sendo que ela tem este mesmo comportamento. Então, por isso que o primeiro passo é olhar para si mesma, para analisar como está sendo a sua realidade com isso, para que a gente consiga pensar em como e o que seria saudável para minha criança, né? E aí, o segundo ponto é que entender que as mídias, o celular, o mundo digital é responsabilidade do adulto, do pai, da mãe, né? E até pontuar isso bem drasticamente, porque é algo que eu trabalho muito na clínica, isso, porque os pais não conseguem entender. É responsabilidade deles. Sim. Se você deu isso daqui, arque com essa mais uma responsabilidade, Isso. né? Então, você não quer ter essa responsabilidade, então não dê. Mas dê consciente do que você está fazendo. Porque a partir do momento que você dá isso para sua criança, você precisa supervisionar o que ela está fazendo, usando, consumindo. Indicar como usar. Exato, é isso que eu falo, educação digital. Não se tem educação digital. As crianças simplesmente pegam isso e ensinam para os pais. Então, por isso que os pais precisam estar antenados. Os pais precisam saber o que pode, o que não pode, como funciona, como limitar aqui no Instagram, como limitar ali no E hoje tem nas aplicativo redes. que faz tudo. Tudo, Você olha, eu sei, eu exatamente. consigo ver onde é que meus filhos estão, qual aplicativo está usando, Tudo. quanto tempo usou. E Você ainda consegue bloquear, controlar o ainda tempo que ele bloquear. usa. E ainda tudo. bloquear. Família Link, salvando os pais. Não, exatamente. Tem vários, assim. Então, acho que também entender que tem essa responsabilidade é um segundo passo muito importante. Porque quando a gente tira isso, terceiriza essa responsabilidade, a gente acaba prejudicando a nossa criança, né? E eu penso também, assim, no sentido de estar conversando com o seu filho sobre aquilo que ele está vendo, né? Com certeza. É mostrar, gente, e eu falo que é um segredo. Mostre sempre muito interessado na sua criança. Faz total diferença. O meu esposo é ótimo nisso. Eu sou algumas coisas só. Depende do assunto, eu falo, O não, vê com seu pai. interesse faz total. Adoro porque- essa frase, ver com seu pai. Vê com seu pai, é a melhor frase que tem. Só não é ver com sua mãe. Aí você fica com a É ver com música, seu né? pai e pede pra vovó. São as melhores. Tá. E claro, gente, os limites, né? Onde é esse limite? Como entender qual é o ponto de... Como é que é esse limite? Que tempo é esse? Tem várias coisas literárias aí que vai trazer artigos, livros, que vai trazer um tempo X. Mas se fosse pra gente limitar, se dá um Exato. palpite, Então, qual isso. seria... Eu nem vou falar dos livros, a hora porque ideal? eu acho que a vida real é um pouco mais diferente. E a gente sabe que, se for pelos livros, é no máximo 2 horas, até pra nós adultos. Aí eu pergunto, vocês cada ficam 2 relação horas? é única também, né? É. Por exemplo, assim, o mesmo... Quanto tempo você coloca pros O mesmo meninos? limite 3 que horas. você dá, por exemplo, para um filho, às vezes é diferente para o outro. Sim, e o que um precisa, o outro às vezes não precisa de tanto. Né? Exatamente, é bem né? relativo. Existem as diferenças que Com são certeza. individuais e que são de cada relação, né? Então, eu acho que esse limite, ele vai muito a partir do momento que você percebe a sua criança como criança. Então, ela precisa, sim, estar aqui, jogar um pouquinho, porque isso vai conectar ela também com outras crianças. Eu já atendi várias crianças. Tia, eu quero jogar esse jogo, mas mamãe não deixa. Não. Ele chega na escola, quer conversar com os Sim, coleguinhas, não tem é uma assunto, troca. porque ele não sabe Exatamente. daquilo. É uma troca também. Ele não pode ficar alienado, né? Não, O que tá eu acho que é acontecendo, interessante, né? mas se tudo tiver um limite, se tiver principalmente supervisão, é muito... Não, tudo bem. É muito importante. Então, o limite, assim, o tempo mesmo, eu acho que é a partir do momento que a sua criança vive a infância, ou seja, ela tenha, além disso daqui, vida. E trabalhar. Ou seja, ela consiga brincar com outras coisas, ela consiga socializar, ela consiga criar aquilo que você trouxe, porque as crianças, elas estão literalmente preguiçosas, elas não querem criar É nada. preguiça mental. Nada, exatamente. Elas não querem, faz isso. Não. Não, a gente ia à praia no domingo. A gente indo pra praia e o meu mais velho falou assim: mas não vai ter nada pra fazer lá.
Nada? É um pouco O mundo, filho, tem é um um pouco mundo. daquilo que eu Sim, trouxe, sim, né? é Quer do dizer, prédio, aí né? a estimulação vem do externo, Sim. né? Por isso que Então, quando eu é. trouxe que eu acho que isso poderia ser ruim, é nesse ponto, porque assim, a perspectiva que eu tenho no processo clínico das crianças é uma dificuldade imensa de lidar com o tédio. O tédio é como se fosse um monstro para eles. Sendo que no tédio é onde a gente desperta a criatividade. É necessário o tédio para nós. Claro que em larga escala, não. Mas ali, suficiente. É importante ter. Claro, criar. Até para adulto. Necessário. Gente, os adultos podem ficar entediados. Pode, e nós temos que naturalizar muita coisa que tá tendo, como é muito estímulo, como você falou, né, de fora, quando não tem, eles não sabem lidar com isso. E os pais também falam, eu deixo no celular porque eles não têm nada pra fazer. Em casa, eu não tô entendendo. Qual foi a parte que eu perdi? Entende? Então, assim, é repensar nesse Eu já cenário. falei para as crianças uma vez que eles Deixa eu falaram. vamos fazer só O um tempo encerramento tá aqui, que eu acho que o finalizando. Instagram tá finalizando, né? Vamos Já? finalizando aqui no Instagram, tá? Que eu acho que já vai dar hora aí, né? Poxa, E tá daí tão a gente. bom esse papo. Daí nós vamos fazer o seguinte: a gente finaliza aqui, vai pro YouTube. E acho que no Instagram encerra, mas no YouTube continua. E daí a gente vai finalizando com a parte da educação. Tá. Ok. Só porque aí se cair, não fica desassistido. Qualquer coisa, vocês vão... Cadê o YouTube? Tá onde o link? O link do YouTube? Ainda não tá, vai estar ainda. Vai estar. Então, Em breve vamos estará lá. Pronto. Pegando o gancho. Então, assim, na verdade, a tecnologia, eu acho que as crianças não têm como ficar sem. Não. Não. E de alguma forma a gente tem que saber controlar. Exato. E é mais uma responsabilidade para nós. E é mais uma né? situação pra gente sair de má, de chata, porque mamãe, você bloqueou. Sim, Mas é desse necessária essa jeito. frustração. Mas Muito eu acho necessário. assim que ser mãe, ele tá muito ligado a gente aceitar. Ser mãe, eu vou até estender isso pro pai também, a gente aceitar que a gente não vai ser sempre o herói dessa criança e que a gente vai ser aquela Apesar da pessoa... expectativa, né? Sim. Nasceu a mãe, nasceu a heroína que dá conta de tudo. Mas não, dá não. Olha, fala assim, olha, eu tô cansada, eu não quero ser guerreira. Sim. Entrego. Armadura. Passo, não quero. Então, assim, aí a criança, ela começa a ver que aí os pais são chatos, os pais são isso, os pais são aquilo, porque você não deixa, que não sei o quê. Igual uma menina de 6 anos, ele começou assim, hoje foi o pior dia da minha vida, porque não pôde pular, não pula. Então, assim, são coisas... Ô, vida cruel. É a alma da vida dele, né? Isso, então assim, por isso que eu falo quando os meus alunos já chegou aluno pra mim e falou assim, eu te odeio. Eu falo, meu amor, depois que eu escutei dos meus filhos, sobrevivi. Tá de boa, né? Tá de boa. Eu continuo te amando, estou aqui para te ajudar. Então a gente fica vacinado. Bem desse jeito. Vivi, fala um tiquinho. Mãe, a culpa de não conseguir educar os meninos na escola, de não conseguir ensinar aquelas tarefas que vêm. Porque na pandemia foi um desafio realmente. Então, tinha dia que o menino estava estressado e aula online não dava certo. Então, Nossa, ó, a pandemia fecha foi... tudo, minha filha, Eu estuda falo só. que eu não sei como eu odiei mais a pandemia. O momento que nós estávamos isolados, né? Se foi quando a gente tá, eu como mãe ou eu como professora, porque as duas situações foram extremamente traumatizantes Para ensinar, não vou falar. Então, assim, eu lembro de várias mães dos meus alunos conversando comigo, por que eu não estudei isso? Eu não sei ajudar meus filhos. A responsabilidade não sei o é quê. sua, professora. Aí eu falava assim, olha, deixa eu te explicar, eu sou pedagoga. Eu estou em sala de aula há mais de 7 anos e eu não estou conseguindo ajudar os meus filhos. Então, é assim mesmo, relaxa, você é a mãe dele. Foi quando eu descobri que dos meus filhos eu sou mãe. Sim. Esse ano eu tentei ser professora do meu filho, eu pedi pinico. Não quero, não quero. Do meu filho eu sou mãe. Porque é muito diferente, é muito diferente. Aquele negócio, quando a mãe vai fazer uma reunião com a professora... Aí ela fala para a professora, não, em casa? Jamais, meu filho não faz isso. Fato. Olha, às vezes eu não duvido que não faça, porque é realmente outra criança. Sim, eu falo para os pais isso. Que você tem duas crianças, uma que vive na escola, por isso que eu sempre vou no contexto escolar, porque você descobre uma criança lá. Você descobre uma criança. E Isso é um outra... psicólogo infantil. Isso é um psicólogo infantil que vai na escola. Porque eu já escutei falando, não, a psicóloga falou que não precisa vir na escola porque ela já viu a criança no consultório. Eu olhei. Mas o consultório assim? é um Isso, né? ambiente... Me conte mais Pelo sobre amor isso. de Deus.
a criança não apresenta nem as demandas que os pais trazem, porque o consultório é um ambiente muito controlado, eles ficam feito anjos lá pra mim, eu acredito naqueles anjinhos. E é só você e ele, né? Sim, fica muito tranquilo pra ele controlar tudo, e também o ambiente, como eu funciono, fazem com que eles também... Isso. A gente é reação, né? O que eu faço com você, você vai agir de determinada forma. Justamente. Então, se eu trato de uma forma X, eles vão agir daquela forma. Então, acho que a escola é sim assim, um local. E a criança, principalmente com todas essas mudanças que ela apresentou, sobre antes a mãe ficava por conta da criança, agora a mãe trabalha, a mãe tem toda uma função. Então, assim, os meus filhos, por exemplo, eles foram pra escola com 1 ano e 7. E assim, eles foram pra escola, antes já iam pra creche. Sim. Então, que assim, é uma realidade hoje, isso né? é uma realidade de hoje. Então, as crianças elas estão socializando desde cedo, elas estão participando da vida escolar muito cedo. Então, quando elas entram numa idade de alfabetização, por exemplo, elas já estão com aquele social escolar moldado. Elas já estão adaptadas a escutar a professora, que tem hora de sentar, que tem hora de lanchar, agora eu preciso prestar atenção no livro, agora eu preciso fazer atividade. Que ela passou, olha quantos anos, a gente entra no processo de alfabetização 5, 6 anos, então 5, 6 anos a criança estava ali modelando comportamento para começar a desenvolver as habilidades que as pessoas acham que a alfabetização começa ali, mas começa aos 2, 3 anos. Então, assim, aonde a gente começa a alfabetização de fato, que vai passar o som, vai virar letra, que vai para o papel. Então, é quando a gente vai começar a alfabetização, a visão de muitos, mas esse processo começa desde muito cedo. Então, aí o que a pandemia fez? Ele quebrou esse processo. Então, as crianças que estão, por exemplo, este ano, no primeiro ano do fundamental, eles estão na pré-alfabetização, essas crianças, elas não passaram por esses 2 últimos anos de adaptação ao comportamento escolar. A adaptação a conviver em sociedade, de eu estar aqui, um colega ver o meu lápis e pegar o meu lápis e falar, que lindo, e você só falar obrigado e pega o lápis de volta. As crianças não estão fazendo, elas pegam o lápis, batem na cabeça do menino e falam, é meu. Porque elas não estão adaptadas. Por mais que vários pais fizeram esforços assim Tremendos, magníficos, né? Para socializar a criança com o vizinho e fecha 4, 5 amigos, a gente só sai entre a gente. Então, fazendo várias formas, não é a mesma coisa. Então, a sala de aula virou um desafio enorme. Ano passado e este ano. No ano passado ainda tava, vai lá, vai e volta. E ainda de máscara. Então, assim, nós já sentíamos... Perde, né? Já tínhamos a sensação de que estamos aqui fazendo o que podemos, no momento que podemos, com o que temos. Então, este ano nós voltamos para um cenário um pouco mais real, mas só que com crianças não adaptadas à sala de aula e com os pais com a expectativa lá em cima. E aí, quando a gente vai conversar com os pais e conversa que tem que ter calma, que tem que ter paciência, e aí a gente não pode usar as palavras atraso, a gente não pode usar as palavras déficit, e sendo que, de fato, as crianças, não é que elas estão atrasadas, elas estão no ponto do que elas vêm aprendendo. Mas a ansiedade é tão grande dos pais que esse menino tem que estar com 7 anos escrevendo cursivo e não sei o que, e tal, e matemática tem que estar fazendo multiplicação. Eu falei, calma, é uma criança. É desse jeito. É uma criança. E eu espero muito que que tá todo mundo chamando de déficit, que essa coisa que está acontecendo, que a gente está tentando descobrir agora em qual nível. O nível que eu recebi os meus alunos no primeiro ano do fundamental, de todos os anos que eu estive em sala de aula, essa é a primeira vez que eu recebo os alunos no nível que eles estão agora. E são níveis abaixo. E eu fico pensando, será que tá errado? Será que tá errado? Grande, né? Então, assim, de certa forma, eles estavam desenvolvendo naturalmente. Porque o que nós fizemos online foi o que fizemos que estava ao nosso alcance. Não tem um professor que não foi pego de surpresa. Sim. Então, eu como professora, eu sofri pra caramba pra dar conta das aulas online. Eu como mãe, sinceramente, do mais novo eu desisti. O meu mais novo não assistiu aula online. Falei, ou minha sanidade mental, ou eu sento do lado do menino e eu obrigo um menino de 4, 5 anos a ficar sentado na frente da televisão, do celular, do computador, para assistir uma aula de 20, 30 minutos, porque graças a Deus a escola percebeu que o tempo de foco do menino não ia passar disso. Então, assim, claro que eles não vão ter o mesmo desenvolvimento acadêmico, não vão ter o mesmo desenvolvimento cognitivo, muito menos o mesmo desenvolvimento social. Então, esse ano a gente está igual o cachorrinho correndo atrás do rabo.
E que eu tentando resolver os resultados, resolver. Então, assim, o que eu vejo que os pais precisam ter é calma. Vamos de dicas, Paciência. né, gente? É calma, é paciência. O seu filho não vai terminar. Eu tenho um filho que foi alfabetizado antes da pandemia e um filho que está neste processo agora. E para mim já está claro de que não vai ter o mesmo ritmo. O meu mais velho saiu do primeiro ano alfabetizado. O meu mais novo, não coloco mais essa expectativa. Eu quero que ele seja alfabetizado. Pronto. No tempo dele. Meu Com objetivo. eficácia. Eu não quero que ele decore letrinha e decore como é que escreve isso. Com eficácia. Então, eu diminuir as minhas expectativas sabendo e sem a culpa de que eu estou prejudicando o meu filho. Eu não estou prejudicando o meu filho. Eu estou na verdade, resguardando o emocional do meu filho. Sim. Porque as crianças estão extremamente sensíveis. Muito sensíveis. E entendendo as condições externas também, né? E ver que não é, porque então meu filho tem um déficit de aprendizagem. Não. O seu Calma, filho vamos passou 2 devagar, anos em casa. É, exatamente, né? Ok, meninas, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma geral pra gente finalizar. O papo tá bom. E eu falo né? demais. Teríamos mais vários assuntos, várias horas, mas deixa para um outro momento, né? Quero agradecer vocês, toda a equipe, todo mundo que ficou empenhado, né? E dizer para você, mãe, se sinta segura. Confie nos seus instintos, né? Sim. Lá na hora da escolha, na hora da decisão, é a gente. Né? Já que a responsabilidade se joga em cima, a gente tem esse instinto, né? Não, vamos por aqui. Vamos por aqui. Às vezes você vai Né? olhar para a criança e você tenha- vai ver que você está fazendo certo. Sim, e não tenha receio de pedir ajuda de profissionais. Então, a gente tem pedagogo, a gente tem psicólogo infantil, a gente tem psicólogo, a gente tem mães, tem... Não tenha, né, Ajuda esse profissional receio. para a criança e para você mesmo. Para os dois, né? A maior parte dos Essencial. pacientes as mamães precisam também. Então, eu acredito que é isso, confia, né? Não é um papel fácil, realmente é desafiador e eu acredito que sempre vai ser, não foi, né? Sempre vai ser, né? Vai ser para mim, vai ser para Edjane quando for mãe, para Fernanda que já é mãe de adulto, para nós que somos mães de crianças. Então, é um desafio, né? Mas nós estamos aqui e a gente também coloca à disposição, né, meninas? Essa é a primeira, vamos fazer mais. Se Com tiverem certeza. sugestões de temas, mandem pra gente, que a gente vai sentir maior prazer em fazer, né? Esse bate-papo, né? Ainda mais nesse local maravilhoso. Ainda mais nesse local maravilhoso. E eu acho que é isso, meninas. Estamos aprendendo, né? Né? Acho que foi legal. Se né? vocês tiverem alguma contribuição pra gente já ir encerrando. Eu nosso horário tá agradeço o ficando. convite mais uma vez. Amei Você é estar aqui. nossa. Eu adoro conversar, eu acho que falei demais. Mas tinha mais coisas pra falar. Mas dá pra nós marcarmos outras e com certeza pode me chamar que eu estarei super Eu super também, eu aberta. amei. Para a primeira live, eu acho que foi uma ótima estreia. Tá ótimo, maravilhoso. Foi maravilhoso e assim, eu acho que é muito gostoso isso, esse papo da gente conversar e a gente também se ver tanto como profissional e como mãe e a gente se colocar nessa situação em que a gente tem voz, né? Sim. E temos os mesmos problemas. Temos os mesmos problemas, verdade. isso. É E verdade. é isso. Eu acho que adorei assim, esse convite também, né? E super topei e tava bastante nervosa. Né? Mas foi. Porque era uma experiência nova, né? E acho que assim também buscar esse apanhado assim do que eu trouxe pra cá também assim foi uma coisa bacana pra mim fazer esse mergulho assim nesse processo cultural, nessas mudanças culturais, né? Então, trazer como uma contribuição para a gente pensar, refletir e agregar com tudo que existe de recursos, né, da atualidade para a gente lidar com esses desafios. Então, acho que é super bacana e dá pano para muita manga. Dá. Né? Dá pano para muita live. Próximos aí, capítulos. Né? Exatamente. Vai Sim, ficar gente, gravado no obrigada. Instagram. No Instagram não. A gente vai gravar no YouTube. Ok, vai ficar gravado no YouTube. Vejam e revejam, compartilha, passa para uma mãe, para a futura mãe. Passa sugestões de próximas. Isso, passa Boa. sugestões de próximas que a gente vai estar aqui, tá bom? Vai virar podcast no Spotify, Vai virar podcast no sem Spotify. esquecer. podcast no YouTube, no canal da Primore e para ficar ligado no Instagram da Primore
aprimore que vai estar tudo lá. Eita, Maravilha. Deu pra escutar daí? Tá A gente precisa vendo? repetir tudo de novo. Nosso produtor ali, porque agora nós estamos chiques, né? Produtor. Claro, tá Rapaz, chique, olha só. Obrigada, meu povo. Muito obrigada pela companhia de vocês. E até a Até próxima, mais. né? Isso. Tchau, gente. Show de bola! Parabéns, menino. Aprimore.